Fala aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú, tudo jóia? Hoje estamos aqui para tratar o assunto juros simples, tá bom? Vamos ver com bastante calma esse assunto, bem tranquilo, vai ser bem fácil para todo mundo aí que assiste o nosso canal, tá bom? Mas antes de começar o nosso vídeo, aquele pedido de sempre, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, nos ajuda muito a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida, tá bom? Pessoal, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo, mas antes a chamada da querida vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar, né, a nossa aula de hoje, tá? Voltado aí para a parte de matemática financeira, né? E o tema será juros simples, né? Porém, antes da gente começar, né, a juros simples, efetivamente, temos que ter alguns conceitos ali bem absorvidos, tá? E vamos deixar isso daí escrito direitinho, nesses conceitos, para a gente ir trabalhando com mais tranquilidade daqui em diante. Então, os primeiros conceitos ali, né? Vamos ver aqui. Capital, né? O que é o capital? Chamei de C, né? Aqui, ó. No caso de aplicações financeiras, trata-se do valor, né, em dinheiro, né? No nosso caso aqui, que vamos aprender, trata-se de dinheiro, que é investido visando alcançar rentabilidade, né? Rentabilidade gerar algum tipo de lucro, né? Que ele renda um pouco mais de dinheiro. Juros. Os juros é a renda ou rendimento de um capital investido durante um certo intervalo de tempo. Hoje nós vamos aprender os juros simples, mas existem também os juros compostos que nós vamos ver numa outra aula, tá? Muito bem, então os juros ele é o rendimento, né? Que ele acontece à medida que você deixa o capital investido ali durante um tempo. Aí você tem um retorno, né, em dinheiro, que é chamado de juros, representado aqui pela letra J. A taxa, que nós chamamos de I, né, é o percentual de retorno da aplicação do capital em função do tempo dessa aplicação. Ou seja, quanto mais tempo você deixa ali o seu capital investido, né, mais juros ele vai render. Tá? O tempo, né, T, é o tempo que o capital permanece investido, visando a geração da renda, né, dos juros. E o montante é o resultado do valor acumulado, o capital que você investiu mais os juros que você alcançou. Tá bom? Vamos agora para o conceito dos juros simples, né? Os juros simples é o rendimento que resulta da aplicação da taxa apenas sobre o valor do capital inicial aplicado, tá? Então, o mais importante a se entender dos juros simples, tá? Juros simples, é que esse rendimento, né, que você alcança com juros simples, ele é aplicado, né, a taxa de rendimento, ela é aplicada sempre sobre o valor inicial que você aplicou, tá? Nunca ele é aplicado sobre o que você tem acumulado. Ele é aplicado sobre o valor inicial que você aplicou, tá? Seu capital inicial. E esse juros é dado por juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Essa taxa a gente vai utilizar sempre, taxa percentual, né? A gente vai utilizar sempre na forma fracionária, tá? A gente vai ver nos exemplos que a gente vai fazer, tá? Então, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, tá bom? E conforme nós já falamos anteriormente, né? O montante nada mais é do que o capital mais os juros. Capital investido mais os juros produzido. Ok? Bom, a gente vai entender isso daí melhor à medida que a gente for fazendo os exemplos, tá bom? Então vamos fazer algumas aplicações, né, de problemas que envolvam juros simples, tá? Então vamos lá, né? Aplicações, vamos ver um exemplo 1 aqui, ó. Rufino aplicou R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês significa AM, tá? Durante 4 meses em regime de juros simples, tá? Determine os juros produzidos ao final desse período e o montante acumulado. Então tem que fazer duas coisas aqui, né? Calcular os juros produzidos e o montante acumulado. Então vamos fazer aqui primeiro a coleta dos dados que nós temos, tá? Então vamos lá, né? O que nós temos aqui? Bom, nós temos aqui um capital de R$ 1.200, né? Coloquei aqui sem o R cifrão, sem o vírgula 00 e tal.
a taxa de 2% ao mês. Então, eu vou botar assim, 2% AM, tá? Ao mês, ok? Muito bem. E o tempo que vai ficar aplicado são 4 meses. Então, eu vou anotar aqui também, ó, tempo 4 meses. Observe que a taxa aqui, né, de 2% ao mês, né, e o tempo aqui é de 4 meses. Então, estou sempre falando mês e mês aqui, né? Então, está em conformidade de unidade de tempo, digamos assim, né? Bom, agora nós vamos simplesmente calcular os juros, né? Primeiro, juros já vimos, né, que é capital vezes taxa vezes tempo. Então, vou multiplicar todo mundo. 1.200, né, que é o C, vezes o I, que é o 2, né, e vezes o T, que é o 4. Lembrando que esse I, 2%, eu vou escrever na forma fracionária, ou seja, tá ali, ó, 1.200, que é o C, o I, 2 sobre 100, né, que é 2% na forma fracionária, vezes o tempo, que é 4. Bom, multiplicação que envolve fração, né? Todo mundo aqui está sobre 1, esse 1.200 está sobre 1, esse 4 está sobre 1. Multiplicação de fração. Os numeradores multiplicam numeradores, denominadores multiplicam denominadores, né? 1.200 vezes 2 vezes 4, que dá 9.600. 1 vezes 100 vezes 1, que dá 100. Né? Dividindo aqui, ó, 9.600 dividido por 100, então os juros produzidos foram de R$ 96. E o montante? Ora, o montante é capital mais juros, né? Vimos também lá no quadro anterior. Então, o capital 1.200 mais os juros, que deu 96, vai dar R$ 1.296, o montante. Então, respondendo aqui, né, a pergunta aqui do problema, né? Os juros produzidos foram de R$ 96, somente os juros, e o montante acumulado, R$ 1.296, está aqui explicadinho. Ok? É um problema simples, né? O primeiro que a gente está fazendo do Rufino aqui, né? De juros simples, aplicação praticamente direta ali, né? Da formulinha e pronto. Vamos ver algumas situações um pouco diferentes para a gente ver como esses juros simples podem se apresentar, né, em outros problemas. Exemplo 2. Vitorino aplicou R$ 3.600 a uma taxa de 3% ao mês, ó, novamente, AM, durante um ano, em regime de juros simples. Determine os juros produzidos ao final desse período e o montante acumulado. Então, mesma coisa, vamos coletar os dados. Capital 3.600, né, que o Vitorino aplicou. A taxa é de 3% ao mês, ó, AM. E o tempo de aplicação foi um ano. Ó. Então, aqui eu tenho que prestar atenção no seguinte, ó. Aqui a taxa é de 3% ao mês e o tempo aqui é um ano. Então, aqui está em mês e aqui está em ano. Eu tenho sempre que observar se a taxa e o tempo, né, eles estão tratando da mesma unidade de tempo. No caso, aqui é ano e aqui é um mês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse um ano aqui em meses. Isso é fácil, né? Um ano são 12 meses, ó. Tá? Por que eu fiz isso? Porque a taxa aqui ela é ao mês, então o meu tempo tem que ser expresso em meses. Então, atenção para esse detalhe. Vamos até anotar. Ó. Sempre que observação, sempre observar a unidade de medida do tempo de aplicação e a taxa, né? Ó, o tempo e a taxa, para ver se eles estão na mesma unidade, tá? Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano. Se a taxa está em semestre, o tempo tem que estar em semestre. E assim vai. Tá bom? Então vamos lá. Agora daqui em diante, né? Aplicação das fórmulas. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, né? Capital 3.600, a taxa 3% ao mês. E o tempo eu não vou utilizar um ano, vou utilizar 12 meses. Ó. 3.600 vezes 3 sobre 100 vezes 12. Então, beleza, né? Daqui em diante, é tudo igual. 3.600 vezes 3 vezes 12 e 1 vezes 100 vezes 1 embaixo, né? Então, eu tenho aqui 129.600 sobre 100, que dá R$ 1.296 de juros. Tá bom? E o montante? Capital mais juro, né? Que vai ser 3.600, que é o meu capital, mais os meus juros, que deu 1.296, é só somar, né? 4.896 é o meu montante final. Então, respondendo ao problema do Vitorino, os juros produzidos foram de R$ 1.296
E o montante acumulado foi de R$ 4.896, tudo calculado aqui direitinho, chamando mais uma vez a atenção para a questão do tempo, tá? Tem que estar na mesma unidade, né, da taxa. Perfeito? Muito bem. Uma observação importantíssima. Para o caso de juros simples, veja bem, não se aplica a juros compostos, somente para juros simples. Valem as seguintes transformações. Ó. Se eu tenho a taxa de 1% ao mês, isso equivale a 12% ao ano, né? Que seria 1% a cada mês. Então, 1% ao mês equivale a 1%, mais 1%, mais 1%, 12 vezes, né? Que um ano tem 12 meses. Então, 1% ao mês equivale a 12% ao ano. Além do mais, um outro exemplo aqui, por exemplo, 48% ao ano equivale a quantos por cento ao mês? 4, né? Porque 48% ao ano é só você dividir essa taxa por 12 meses, você vai ter a taxa de cada mês, que é 4% ao mês. Então, ó, observação. Para transformar de taxa ao mês para taxa ao ano, multiplica por 12. Para transformar de taxa ao ano para taxa mensal, né, ao mês, divide por 12. Mas, frisando, isso só se aplica para o caso de juros simples, juros compostos, completamente diferente, veremos numa aula futura. Tá bom? Legal. Vamos ver o exemplo 3 aqui, então, para entender isso melhor, né? Eliomar aplicou R$ 4.500 a uma taxa de 36% ao ano, ó, ao ano, durante 5 meses, em regime de juros simples. Determine os juros produzidos ao final desse período e o montante acumulado. Então vamos novamente anotar os dados disponíveis pelo problema. Bom, o capital aplicado por Eliomar, 4.500, né? O tempo, dessa vez eu anotei o tempo primeiro. O tempo foram 5 meses, está dizendo aqui, ó, 5 meses ficou aplicado ali o dinheiro. E a minha taxa é 36% ao ano, só que a taxa aqui é ao ano e o meu tempo é mês. Então o que eu vou fazer? Bom, vou pegar isso daqui, né, esse 36% ao ano, e vou transformar em taxa mensal. Ó. Ao ano para taxa mensal, né, divide por 12. Então vai ficar, ó, 3% ao mês. 36 dividido por 12, 3. Por que eu fiz isso? Para a taxa ficar ao mês, porque meu tempo é mês, né? Está dado em meses. Então, tenho sempre que verificar isso, se o tempo e a taxa, né, estão na mesma unidade de tempo. Daqui em diante, tudo muito igual. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Vou pegar aqui os valores, né? Então, vai ser 4.500 vezes 3 sobre 100, né? Tem que usar essa aqui, 3 sobre 100, né? Vezes 5 meses, tá ali. Multiplicando, 4.500 vezes 3 vezes 5, né, sobre 100, dá 67.500 sobre 100, dividindo vai dar R$ 675 de juros. E o montante é o capital mais juro. Então vai ser 4.500 mais 675, né, o capital mais os juros, que vai dar R$ 5.175. Respondendo ao problema do Eliomar, os juros produzidos foram de R$ 675 e o montante acumulado R$ 5.175. Perfeito? Então, mais uma vez, atenção na questão do tempo e da taxa e nas transformações aqui, né, de taxas, né, que servem apenas para os juros simples. Ok? Muito bem. Exemplo 4. Tá? Creuza aplicou um certo capital à taxa de 2% ao mês, AM, em regime de juros simples durante 7 meses. Um certo capital que não falou quanto é. Né? Determine o capital aplicado por Creuza, sabendo-se que esse capital rendeu juros de R$ 336 ao final desse período. Muito bem, então vamos lá, vamos coletar os dados que a gente tem, né? Capital, por exemplo, não tem. Então, uma interrogaçãozinha aqui para o capital. Né? Eu tenho que o tempo de aplicação foram 7 meses, né? E a taxa de 2% ao mês. Bom, a taxa e o tempo estão tranquilos aqui, né? Taxa em mês, né? Ao mês, e o tempo em meses, então está tudo certo. Aqui ele te diz o valor dos juros, né? Os juros foram R$ 336. Ó.
Juros de R$ 336. E eu quero saber quanto que é o capital. Vamos utilizar a fórmula da mesma forma. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros é 336. Capital não sei. A taxa é 2 sobre 100, né? Passando para a forma fracionária. E o tempo são 7 meses. Então, substituindo aqui, né? Só falta descobrir o C. Uma equaçãozinha aqui para descobrir o C. Aqui a gente vai desenvolver a equação, né? Ó, C vezes 2 vezes 7 dá 14C, né? Sobre 100. Ó. Mantive aqui o 336, multipliquei só os de cima aqui, né? Sobre 100. Multiplica cruzado, né? Que a gente já sabe fazer isso. 14C igual a 14C vezes 1, 14C, e 100 vezes 336, 33.600. Então, C vai ser igual, né, 33.600 dividido por 14, C igual a R$ 2.400. Então, está lá o valor de C, né, que é o que eu queria, né, o capital aplicado por Creusa. Respondendo, então, a pergunta, o capital aplicado por Creusa foi de R$ 2.400. Está ali tranquilo, né? Nem sempre o objetivo é descobrir os juros ou o montante. Nesse caso, o objetivo foi descobrir o capital aplicado por Creusa. Ok? Um último exemplo, um exemplo aqui do Teobaldo. Teobaldo aplicou um certo capital à taxa de 5% ao ano, ó, AA, ao ano, em regime de juros simples. Determine o tempo que esse capital deve ficar aplicado para acumular um montante igual ao dobro do capital investido. Então vamos, né, interpretar com bastante calma aí o problema do Teobaldo. Bom, eu sei que montante é igual a capital mais juros, né? Tá aqui. Ele quer que no final de tudo ele tenha um montante igual ao dobro do capital investido. Ou seja, ele quer que M seja igual a 2C. Né? Dobro do capital. Montante igual ao dobro do capital. O dobro do capital é a mesma coisa que eu falar. M igual a C mais C, né? Capital mais capital. Então ele quer que esse C aqui, né? Ele seja exatamente igual a J, igual aos juros. Então eu quero que o meu juros seja exatamente igual ao valor do capital que eu investi. Certo? E a taxa de aplicação, 5% ao ano, AA, como ele colocou aqui. Então, vamos escrever isso utilizando a fórmula do juros simples. Ó. Juros simples, né? Já sabemos, já fizemos vários problemas, né? É igual a capital vezes taxa vezes tempo. Como ele quer que o meu juros seja exatamente igual a C, eu posso escrever da seguinte forma. Juros, eu substituir por C, vai ser igual a C vezes a taxa, que é 5 sobre 100, né? Vezes o tempo T, que é o que eu tenho que descobrir, né? O tempo que esse capital tem que ficar ali aplicado. Eu posso simplificar esse C com esse, né? Pela igualdade aqui eu posso simplificar. Só que quando simplificar, eles vão ficar igual a 1, né? Eu corto o C com C, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1, ó. Tá? Cuidado com isso, não fica 0 não, fica 1, tá bom? Continuando aqui, né? Eu tenho o quê? Que 1, que é o que ficou aqui do lado esquerdo, né? Vai ser igual a 1 vezes 5 vezes T, que é 5T sobre 100. Multiplico o cruzado, 5T igual a 100, né? T vai ser igual, então, a 100 dividido por 5, T igual a 20. Pronto, então já descobri o tempo que tem que ficar aplicado ali, o capital do Teobaldo, né? Para que no final o montante ele seja igual ao dobro do capital investido. Teobaldo deve aplicar esse capital por um período de 20 anos. 20 anos, porque aqui a taxa é ao ano, tá? Cuidado com isso, ó, ao ano. Tá bom? Pessoal, então nós vimos aqui, né, alguns probleminhas, né, diferentes situações que se aplicam os juros simples, tá? Cuidado, mais uma vez, com essa questão do tempo, né, dessa harmonia entre a unidade de tempo, tá, e a taxa, tá? Todos têm que estar na mesma unidade de tempo, falando a mesma linguagem, digamos assim. Tá bom? Muito bem. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado joinha, listinha ali para treinar, e não deixem de curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, comentar no nosso vídeo, e se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Nos ajuda muito a continuar motivados a criar conteúdo aqui para os amantes da matemática. Perfeito? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui
e nos vemos no próximo vídeo.